Ao longo da história da humanidade, aliás, ao longo da história da existência de qualquer ser humano, Deus, de uma forma muito genérica, Ele costuma fazer-nos 3 grandes convites. Uma das razões pelas quais, às vezes, alguns de nós não conseguimos progredir na nossa carreira espiritual, não é porque não tenhamos, às vezes, até um conjunto de virtudes altamente dignas que já fazem parte do nosso ADN, mas às vezes não progredimos espiritualmente porque não damos o primeiro passo, que é o passo da humildade. A grande realidade é que o Senhor tem formas excepcionais de nos chamar e de nos convidar a uma existência com mais sentido e com mais propósito. Gostaria de vos convidar a nós lermos como primeiro texto para a nossa reflexão espiritual o Salmo capítulo 37, e vamos ler o verso 5. Salmo 37, verso 5. Ao longo da história da humanidade, aliás, ao longo da história da existência de qualquer ser humano, Deus, de uma forma muito genérica, Ele costuma fazer-nos 3 grandes convites. E o primeiro grande convite que Deus nos faz é aquele que nós encontramos neste texto do Antigo Testamento, do Salmo 37, no verso 5, onde Davi, o autor deste Salmo, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Jesus Cristo, no Novo Testamento, haveria de dizer as palavras que Mateus escreveria no capítulo 6, no verso 33, Mateus 6, 33, que é como se fosse a paráfrase do Novo Testamento do texto ou da afirmação de Davi no Salmo 37. Mateus capítulo 6, verso 33, diz Jesus: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se nós olharmos para este texto, perceberemos que ele, na verdade, tem a mesma estrutura e o mesmo conjunto de ideias. Quando nós, ao longo da nossa vida, somos confrontados com este convite que Deus nos faz, nós temos a possibilidade de ou estarmos disponíveis para entregar a Deus o nosso caminho, de buscarmos o seu reino, ou simplesmente de procurarmos continuar a seguir o nosso próprio caminho, de continuarmos a procurar a nossa própria justiça. Mas, ao longo da vida, o Senhor faz-nos outros convites também. Mateus capítulo 4, verso 19, encontramos ali Jesus junto ao mar da Galileia, com os seus discípulos, e ali Jesus, com o primeiro grupo de amigos mais próximos, Jesus estava ali num contexto de pesca artesanal. Os seus primeiros discípulos, vale a pena recordar, que eram homens pescadores. E a certa altura, então, estes homens que estavam ali titubeantes diante da sua vocação, diante da presença esmagadora e impressionante que era a personalidade de Jesus, dócil, bondoso, mas ao mesmo tempo uma personalidade que enchia tudo e todos. A Bíblia diz-nos que Jesus faz este convite aos seus discípulos, aos seus amigos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Sabem, queridos irmãos e prezados amigos, em algum momento da nossa vida, Jesus também faz este mesmo convite a cada um de nós. Ele convida-nos a que nós possamos, de alguma forma, deixar a nossa vida, que está, diríamos assim, sulcada na história deste mundo, que está agarrada a este planeta, para passarmos a ter uma existência que nos possa conduzir a uma vida que não vai ter fim. Mas esta existência, este caminhar, este novo jornadear neste planeta, tem como propósito em que a pessoa possa, embora tendo os pés na terra, mas os seus olhos já estejam no céu. Embora esteja a caminhar neste planeta, mas a sua respiração já é da atmosfera celestial. É por esta razão que Jesus disse àqueles homens que, sendo pescadores de origem, eles agora haveriam de se transformar em pescadores de homens. Porque eles estavam a ser chamados para levarem para o céu não apenas os seus próprios corpos, que haveriam de ser glorificados, mas levarem também outras pessoas
para que elas também conhecessem o plano da salvação. O terceiro convite que o Senhor faz ao ser humano, ao longo da trajetória de existência de cada um de nós, é aquele que nós podemos encontrar em Mateus capítulo 11, verso 28. No qual Jesus convida aqueles que estão cansados. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante, diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A grande realidade é que o Senhor tem formas excepcionais de nos chamar e de nos convidar a uma existência com mais sentido e com mais propósito. É por isso que Jesus diz, verso 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu terminaria dizendo aos irmãos, à nossa querida igreja, mais uma ou duas ideias que encontramos aqui neste texto. Jesus, a certa altura, no verso 29, diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É interessante que, sendo Jesus quem é, estando Jesus, embora em forma humana na terra, mas sendo sem dúvida o rei, o regente do universo, é no mínimo paradoxal, é no mínimo até estranho, quase bizarro, Jesus dizer: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade e a mansidão não é, ou não são normalmente as características de um rei. Mas Jesus não perde o seu ar regencial, o seu ar de majestade, pelo fato de ser o nosso exemplo de mansidão e de humildade. E reparem como é que começa a lista das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 3. Jesus, naquela lista de 9 bem-aventuranças, Jesus começou por apresentar aos seus ouvintes as características que deveriam fazer parte do perfil do candidato ao reino dos céus. E a primeira característica que Jesus apresenta em Mateus 5,3 é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas outras traduções que tentam contextualizar este verso dizem: bem-aventurados aqueles que são humildes. Outras traduções ainda dizem: bem-aventurados aqueles que reconhecem que são pobres. Sabem, a primeira grande característica, o primeiro grande degrau a ser subido na escada da santificação é o degrau da humildade. Uma das razões pelas quais às vezes alguns de nós não conseguimos progredir na nossa carreira espiritual não é porque não tenhamos às vezes até um conjunto de virtudes altamente dignas que já fazem parte do nosso ADN. Mas às vezes não progredimos espiritualmente porque não damos o primeiro passo, que é o passo da humildade. E um verdadeiro cristão, alguém que é um candidato ao reino dos céus, não pode avançar na carreira para o céu, a menos que reconheça que tem que dar cada passo seguindo a orientação de Deus, seguindo o poder de Deus. Se eu achar que é nas minhas forças, que é no meu poder, que é na minha capacidade que eu posso ser um bom cristão, um filho de Deus, está tudo errado. Por essa razão Jesus diz: vinde a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Apenas a mansidão e a humildade podem permitir que Deus encontre no coração humano as condições para fazer de nós os homens e as mulheres que Ele deseja que sejamos. Somente a humildade e a mansidão poderão permitir que nós possamos ser os jovens e as crianças que Jesus quer que nós sejamos. De outra forma, meus queridos irmãos, vamos estar como uma criança teimosa a tentar que o pai ou a mãe, enquanto o pai e a mãe tentam lhe limpar uma ferida que precisa ser desinfectada, e nós vamos estar com o cotovelo ou com o braço a fugir para todo lado. Porque isto muitas vezes é o que acontece quando nós tentamos de alguma maneira ser
cristãos à nossa própria maneira. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a nós mesmos também a respondermos ao apelo que Jesus nos faz de sermos mansos e humildes de coração. Que o Senhor nos fortaleça a todos. Amém.